por favor. Outro padrão de energia que a gente usa, energia magnética. A Terra tem magnetismo. Polos magnéticos. E muitos seres vivos usam polos magnéticos da Terra. Por exemplo, quando você vê uma formiguinha andando do nada, não é do nada, ela tem a sensibilidade do polo magnético da Terra. Ela, a determinada época do ano, aparece, quem tem casa com quintal aí, de vez em quando aparece aquela formiga lava-pé em casa. No resto do ano, ela desaparece. Ela desaparece. Eu tenho casa, eu moro em casa. Lá para setembro, agosto, setembro, a lava-pé vai e faz aquele murundu no meu terreno. Quando chega no final do ano, ela desaparece. Ela saiu dali, mas ela migrou para outro lugar. Ela foi construir o ninho dela em outro local. E ela segue polo eletromagnético. Bactérias usam. Aí isso daí me interessa, que eu trabalho com bactérias. Não é? Polos eletromagnéticos, bactérias que são capazes de se mover através de polos eletromagnéticos. Chega a ponto, por exemplo, de eu pegar água de lagoa, tem um vidrinho que tem um biquinho, eu boto um ímã nesse biquinho. As bactérias daqui, elas vêm todas migrando para onde tem o ímã. Eu quebro aquilo ali e cultivo a bactéria. É uma forma que eu tenho de isolar a bactéria. Seres que não têm estrutura organizacional, não tem um modelo que organize elas, tem capacidade de perceber. Quem disse que a gente não tem a mesma capacidade? Quem disse que nós não somos sensíveis às ondas eletromagnéticas? Vai dizer que no passe eu não uso energia magnética? Eu uso energia magnética. Eu uso essa energia que está rodando. Tem a participação de todo o plano espiritual numa casa que está preparada para isso. Mas eu uso todas essas energias. Energia do meu metabolismo, energia eletromagnética que tem. O próximo, Roberto. Aí eu comecei a trabalhar com isso. Aqui, ó. A bactéria é resistente a esses antibióticos, tá? A bactéria está resistente a esses antibióticos. Eu peguei uma bactéria sabidamente resistente aos antibióticos. Botei essa bactéria no Polo Sul. Botei ela no Polo Sul sem sair do Rio de Janeiro. Eu coloquei ela numa energia num polo eletromagnético equivalente ao Polo Sul, mas com uma determinada milivoltagem. Aqui eu aumentei a milivoltagem e botei no Polo Sul também. Olha o que aconteceu. Se você perceber, esses 3 antibióticos aqui, que ela é resistente, ela ficou mais resistente do que aqui. Aqui ela ficou completamente inibida. A bactéria é resistente ao antibiótico. Eu não poderia usar esses antibióticos. O que eu quis testar com isso? Eu quis saber se eu colocasse ela no polo eletromagnético sul, Polo Sul, botei ela no Polo Sul, sem sair do Rio de Janeiro, botei ela no Polo Sul, como é que ela ia responder? E aí eu vejo o seguinte: se eu aumento o padrão vibratório da corrente elétrica, ela fica completamente resistente. Ela cresce em volta do disco. Ela é resistente. Quando eu jogo ela no Polo Sul, mas num padrão vibratório mais baixo, olha o que acontece. Ela fica completamente sensível, formando esses halos enormes em volta. Aqui, ó. Esse daqui, ó, pequenininho. Esse daqui desapareceu o halo. Aqui, ó. Está completamente sensível. Você vai dizer que isso aí não tem nada a ver com a gente? Se uma bactéria ela é capaz de responder a um polo eletromagnético diferente,
Você vai dizer que isso aí não tem nada a ver? Que a gente não tem capacidade de responder a isso? Lógico que a gente tem capacidade, gente. Vai dizer que passe não funciona? Na realidade, eu queria dar um passe na bactéria, mas não consegui porque me pediram para eu levar a bactéria para o Frei Luiz. Na realidade, eu tinha pedido para o Nelson: Nelson, deixa eu levar uma bactéria para dar um passe lá, Nelson. Aí o Nelson falou: não, Rafael, não pode entrar com bactéria aqui. É o certo. Aí o que eu fiz? Eu fui para um centro de pesquisa que trabalha com polos eletromagnéticos, até mesmo para você medir aquilo, aferir aquilo. Veja bem, é ciência. Aí é ciência. Eu estou mostrando isso, todo mundo vai acreditar. Fala, menino. É o seguinte, você é muito generoso, mas 9h30 era o tempo de terminar o seu trabalho aqui, porque você tem um compromisso em Niterói. Eu vou pedir pro meu filho começar o culto. A hora que eu chegar lá, eu chego. Eu vou pedir pro meu filho começar o culto evangelho no lar. É porque fica todo mundo me esperando, né? Agora, é interessante, porque deveriam permitir que você desse passe magnético nas bactérias dentro de um centro espírita, porque tem uma outra fonte de magnetismo lá dentro. Sim, isso é uma realidade. Mas por enquanto, é preferível deixar a norma da casa. Quando chegar um momento, vai acontecer. É porque ainda não é o momento. Eu estou mostrando esses resultados né? Porque o Nelson está meio adoentado, né? Mas eu estava mostrando esses resultados todos para o Nelson. Quando chegar um momento, ele vai deixar. E aí é só pegar e empacotar isso daí direitinho, ó. Porque olha só, tá todo empacotado aqui, a bactéria não vai sair andando daqui para fora. Tá entendendo? Dá para eu colocar isso aqui num saco plástico, hermeticamente fechado. Eu levo para lá, fechado, lacrado. Dá para fazer. Se você der passe magnético nas bactérias, teoricamente, o que poderia acontecer? O que poderia acontecer? Não sei. Só fazendo. Só fazendo. Isso é fantástico, cara. Eu tinha falado até em pegar um modelo de um boneco para você dar o passe na bactéria em vários pontos. Colocar a bactéria no correspondente a vários pontos. E você dá o passe no modelo, no boneco. Porque dar passe em cima de uma placa é muito complicado. Você não dá o passe do mesmo jeito. Certo? A distribuição. Então eu tinha pensado em colocar um boneco deitado, botar as placas correspondente à cabeça, coração, chakra básico. 3 placas, pelo menos. E a pessoa dá o passe. O médium passista ir lá, dá um passe. E aí ver o que vai acontecer. Pelo que eu medi, por exemplo, ali tem 5 milivolts, aqui tem 5 milivolts e aqui tem 25 milivolts. Então, a energia que está colocada aqui, a bactéria ficou mais resistente com 25 milivolts. Aqui tem só 5 milivolts. A bactéria ficou mais sensível. Ela é resistente. Eu não ia administrar esse antibiótico para essa pessoa, para tratar essa bactéria. Agora vamos fazer um outro padrão de projeção. Imagina se eu tenho uma bactéria super resistente e eu alterando o padrão de voltagem, eu posso tratar essa pessoa com antibiótico para o qual a bactéria é resistente. Entende? Isso é um aspecto que pode ser estudado, que é um aspecto que é interessante. Entende? Então, imagina que essa matéria que a gente está lidando, que a gente está falando, ela está sendo modulada. A gente pode modular essa matéria. Vai chegar um momento que tudo isso vai dar certo, que a gente vai ter um tratamento em cima disso. Não é?
e que a gente também tem que ver é o outro lado, o lado do sistema imunológico nosso. Eu não sei, por exemplo, tem pessoas que recebem passes e são completamente restabelecidas da sua saúde após passe, apenas passe. Apenas o passe foi suficiente para restituir a saúde daquela pessoa. Ela estava com um probleminha e ficou completamente curada do problema pela aplicação de passe. Não é? Imagina o que o passe, essa energia eletromagnética não faz quando a gente modula ela, almejando a melhoria daquela pessoa. Isso é fantástico. Só que, para mexer com imunologia, eu preciso mexer com o animal. Não é? Todos os experimentos em imunologia são com animais. E o destino final desses animais é o sacrifício. Então tem certas situações que são incompatíveis. Não é? Como é que você vai sacrificar um animal? Eu vou levar um animal para dar um passe. Ele tem uma doença geneticamente estabelecida. Por exemplo, ele vai desenvolver câncer no 5º mês de vida. Não é? Aí eu levo ele, mas de qualquer forma eu tenho que matar o animal depois. Entende que são situações que não tem uma compatibilidade para você criar um animal com esse problema e depois sacrificar esse animal. Não tem uma situação dessa, não tem uma razão para a gente fazer isso. Não é? Mas a gente tem melhorias de pessoas quando fala em oração. Tem um monte de trabalho na literatura que fala que oração é importante para o restabelecimento de uma pessoa. O que você modula durante a oração por uma pessoa, para o bem-estar de uma pessoa, se não um padrão vibratório que está caindo nela? Quando você coloca o nome de uma pessoa para prece num centro, ou melhor, digo, para irradiação num centro, desculpe, quando você coloca no centro para irradiação, uma pessoa está doente, não é? Você coloca com nome, endereço, leito. Por que isso? Porque o padrão vibratório vai direto nela. O padrão vibratório vai direto nela. Você que está modulando isso, mas está todo mundo orando por ela. É coletivo isso. É quântico. É quântico, porque ele certamente, o seu padrão vibratório, ele vai tomar carona numa daquelas cordas, vai direitinho nele, porque é pro bem. Vai pegar a corda do trigo. Não é? Vamos lá. Então, gente, só pra gente concluir, quando a gente fala de matéria, tudo que a gente falou aqui é matéria, exceto aquele que criou a matéria. Esse é completamente material, que é Deus. Toda a criação de Deus é material. Deus é completamente imaterial. Esse é imaterial. O resto tudo é material. Então era isso que a gente tinha, que eu pude falar, que eu pude preparar, né? Para a gente fazer essa abordagem acerca de matéria. Muito obrigado.